reflete nas provações alheias e auxilia incessantemente. Louvado para sempre o trabalho honesto, com que te dispões a minorar as dificuldades dos semelhantes, ensinando-lhes a encontrar a felicidade através do esforço digno. Bendita a moeda que deixas escorregar nas mãos fatigadas, que se constrangem a implorar o socorro público. Inesquecível a operação da beneficência com a qual te desfazes de recursos diversos para que não haja penúria na vizinhança. Abençoado o dia de serviço gratuito que prestas no amparo aos companheiros menos felizes. Enaltecido o devotamento que empregas na instrução aos viajores do mundo que ainda se debatem nos labirintos da ignorância. Glorificado o conselho fraterno com que te decides a mostrar o melhor caminho. Santo o remédio com que alivias a dor. Inolvidáveis todos os investimentos que realizes no Instituto Universal da Providência Divina, quando entregas a benefício dos outros o concurso financeiro, a página educativa, a peça de roupa, o litro de leite, o cobertor agasalhante, o momento de consolo, o gesto de solidariedade, o prato de pão. Não se pode esquecer que Jesus consignou, por crédito sublime da alma, no reino de Deus, o simples copo de água que se dê no mundo em seu nome. Entretanto, 1000 vezes bem-aventurada seja cada hora de tua paciência diante daqueles que não te compreendam ou te esqueçam, te firam ou te achincalhem, porque a paciência, invariavelmente feita de bondade e silêncio, abnegação e esquecimento do mal, é donativo essencialmente da alma, bênção da fonte divina do amor, que jorra das nascentes do sacrifício, seja formada no suor da humildade ou no pranto oculto do coração. Quanto mais o tempo passa, mais o amor me faz crescer. Esse jeito de viver aqui, aprendendo tanto, tanto assim, foi que fez com que eu chegasse perto de você com amor. Ó Jesus, amigo, sou feliz em estar aqui. Vamos juntos reviver. Foram tantos tempos por aí, caminhando sem destino, enfim. Sei que agora já podemos juntos reconstruir com amor nossas lições perdidas, com Cristo em nossos corações e a humildade a cultivar. Encontraremos a verdade, a luz, a caridade e o bem maior, pois nosso Pai hoje nos ensina com seu exemplo de amor a perdoar, compreendendo.
pode tudo se acabar, pode tudo se perder. Aconteça, seja lá o que for, cada dia que passar uniremos nossos pensamentos em favor do irmão que chora, do irmão que sofre, com o Evangelho a nos guiar. Aprenderemos a amar, com a paz em nossos corações e a vontade que nos faz seguir. Poderemos encontrar o que um dia o nosso Pai então nos ensinou, que do amor renasceremos, que do amor renasceremos. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunny eyes and learn to see. All your life, you were only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly. Into the light of the dark black night. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not like the man I used to be.
Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Crê e segue. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Jesus, João 17:18. Se abraçaste, meu amigo, a tarefa espiritista cristã em nome da fé sublimada, sedento de vida superior, recorda que o Mestre te enviou o coração renovado ao vasto campo do mundo para servi-lo. Não só ensinarás o bom caminho, agirás de acordo com os princípios elevados que apregoas. Ditarás diretrizes nobres para os outros, contudo, marcharás dentro delas, por tua vez. Proclamarás a necessidade de bom ânimo, mas seguindo, estrada fora, semeando alegrias e bênçãos, ainda mesmo quando incompreendido de todos. Não te contentarás em distribuir moedas e benefícios imediatos. Darás sempre algo de ti mesmo ao que necessita. Não somente perdoarás. Compreenderás o ofensor, auxiliando-o a reerguer-se. Não criticarás. Encontrarás recursos inesperados de ser útil. Não deblaterarás. Valer-te-ás do tempo para materializar os bons pensamentos que te dirigem. Não disputarás inutilmente. Encontrarás o caminho do serviço aos semelhantes em qualquer parte. Não viverás simplesmente no combate palavroso contra o mal. Reterás o bem, semeando-o com todos. Não condenarás. Descobrirás a luz do amor para fazê-la brilhar em teu coração até o sacrifício. Ora e vigia. Ama e espera. Serve e renuncia. Se não te dispões a aproveitar a lição do Mestre Divino, afeiçoando a própria vida aos seus ensinamentos, a tua fé terá sido vã. Emmanuel. Então, para darmos início aos estudos de hoje, vamos fechar os nossos olhos, sintonizar as nossas energias com os planos superiores, que a paz do nosso amado Mestre Jesus nos envolva, e munidos dessa paz, desse sentimento de plenitude, possamos encher nossos corações de amor e de compaixão e mandarmos vibrações para os nossos familiares, para os nossos amigos, para todos os nossos irmãos que estão passando por momentos difíceis, estejam eles encarnados ou desencarnados. Que essas vibrações de amor percorram por todo o planeta Terra, confortando os corações dos aflitos e semeando bons sentimentos em toda a humanidade. Senhor Deus, pedimos a assistência dos vossos mensageiros para que nos esclareçam a inteligência e nos deem o discernimento necessário
para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos também para que o nosso guia espiritual, nosso anjo da guarda, esteja conosco e guie nossos pensamentos para silenciarmos a nossa mente e ouvirmos a vossa palavra. Que Ele nos auxilie também a aplicarmos os ensinamentos recebidos no nosso dia a dia. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Bem, meus irmãos, boa noite. Nosso estudo da noite de hoje é continuação do livro segundo do livro dos Espíritos, né? Em que a gente estuda o mundo espírita, ou mundo dos espíritos. Nós estamos no capítulo 4, no capítulo 6, onde nós estamos estudando a vida espírita, né? E, particularmente, nós estamos no tema que aborda as relações de além-túmulo. Quer dizer, como se comporta, né, o espírito depois da morte do corpo físico, quando a gente deixa o corpo físico e voltamos para a vida espiritual. A questão que foi proposta para o estudo da noite é a questão 286. E essa questão, Kardec levou para os espíritos que contribuíram com a codificação, ele levou a seguinte proposição: a alma, ao deixar os despojos mortais, vê imediatamente os parentes e amigos que a precederam no mundo dos espíritos? Então, é uma pergunta, de certa forma, né, que traz curiosidade para muita gente, né? Principalmente aqueles que estão iniciando na doutrina espírita ou que desconhecem o espiritismo, ficam intrigados com esse tema, né? Será que a gente, quando volta para a vida espiritual, a gente já imediatamente, ao voltar para a vida espiritual, já encontra as pessoas com quem a gente conviveu, os nossos familiares, os nossos amigos, né, os nossos pais, os nossos avós? Então a gente desencarnou aqui e já vai despertar no mundo espiritual, já encontrando os nossos entes queridos? Essa é a pergunta, né? E isso traz uma curiosidade para todos nós com relação a isso. E à medida que a gente vai estudando o espiritismo, vai conhecendo a doutrina espírita, a gente vai vendo que isso não é uma verdade, né? Isso depende. Existem situações em que isso acontece, mas não é algo que é
comum a todos os espíritos. Isso depende do grau de preparo de cada espírito, das condições de elevação de cada espírito, de como aquele espírito se preparou durante a sua encarnação para o próprio desencarne, quanto de conhecimento ele adquiriu da vida espiritual para que ele passasse por esse momento, de quanto ele desprendeu da vida material, porque o que faz com que a gente não reencontre os nossos entes queridos, os nossos amigos no plano espiritual, é a nossa condição mental, né? A gente, às vezes, fica tão preso às coisas do mundo em que a gente não encontra os nossos familiares, porque a nossa mente não os vê lá. Isso é evidente no próprio nosso lar, né? Quando o André Luiz desencarna, a mãe dele estava junto dele. E André Luiz não viu a mãe. E a mãe dele ficou o tempo todo tentando ajudá-lo e ele não via a mãe. Ele vai para o umbral, fica 7 anos sofrendo no umbral e não via a mãe. Até que ele, né, começa a mudar o seu padrão mental, buscando Deus, querendo buscar se equilibrar, buscar ajuda, né? Deixar as coisas do mundo, deixar a revolta. E aí ele dá a oportunidade para a mãe dele ajudar, mesmo sem vê-la. Mas a mãe dele já começa a ajudá-la através de outros amigos espirituais a tirá-lo daquela condição, a levá-lo para nosso lar. E ele é, né, recebido, assistido por Lísias e outros espíritos, até que ele reencontra a mãe, e aí ele a reconhece como a sua mãe, né? Mas, então, se a gente vê aqui a resposta que os espíritos dão a essa pergunta, né? A alma, ao deixar os despojos mortais, vê imediatamente os parentes e amigos que a precederam no mundo dos espíritos? Imediatamente, nem sempre. Pois, como já dissemos, lhe é necessário algum tempo para reconhecer o seu estado e sacudir o véu material. Então, ele precisa de algum tempo para desprender dessas amarras que acabou criando aqui com a vida física, né? Com as coisas do mundo. A gente vive num mundo que a gente acaba vivendo, se apegando às coisas do mundo e às preocupações do mundo, e a gente acaba não vivendo, não criando em nós condição de deixar as coisas do mundo aqui no mundo e ir para a vida espiritual e viver a vida espiritual. E aí a gente chega na vida espiritual querendo estar vivendo a vida aqui do mundo. Por isso, quando a gente chega na vida espiritual, a gente não reencontra muitas vezes aqueles, né,
que nos precederam e que a gente gostaria até de encontrar lá. Mas nossa cabeça não está lá, é aqui na vida do mundo. Querendo estar com os daqui, viver com os daqui. E isso faz com que a gente acabe levando algum tempo para reencontrá-los de lá. Por isso depende de cada um de nós, da preparação que cada um de nós acabou construindo. Por isso é importante a gente compreender, estudar a doutrina espírita, entender esse mecanismo, procurar compreender que a morte do corpo não é o fim da vida, que a gente vai para a vida espiritual e que na vida espiritual a nossa vida vai continuar. Que os que aqui ficarem, eles são espíritos que estão passando por experiências necessárias para cada um deles e que a nossa jornada aqui acabou e que os que aqui ficarem não vão ficar desamparados porque a gente não está aqui. Deus não abandona ninguém. Não é porque a gente não está aqui que os daqui vão ficar desamparados. A gente às vezes se acha como o próprio Deus, o dono do universo, e acha que nós somos o ser mais importante do universo. E não é assim, né? Então, a gente tem que saber compreender o momento que a gente está vivendo. Então, se a gente chega o momento da gente mudar para o mundo espiritual, que a gente saiba viver o mundo espiritual, compreender a nossa nova vida, a nossa nova condição. Não é esquecendo os daqui, não é isso. Mas compreender a nossa nova condição, pedir a Deus para os que estão aqui, mas pedir a Deus também para que a gente possa seguir a nossa jornada. Nós vamos ter a oportunidade de continuar trabalhando, ajudando no mundo espiritual. A gente vê isso nas obras complementares que a própria doutrina espírita nos oportunizou através do André Luiz e de tantos outros amigos espirituais que trouxeram para a gente várias obras, né? O Sérgio e tantos outros. Então, a vida, ela vai continuar. E a gente não vai deixar os daqui. Mas a gente precisa viver a vida. A nossa nova condição de ser espiritual liberto. A gente não, à medida que a gente toma consciência disso, a gente vai reencontrando com os nossos familiares que já estão na vida espiritual e estão harmonizados com essa nova condição da vida. E muitas vezes ajudando aqueles que ainda não se harmonizaram e já estão na vida espiritual e que precisam de ajuda para se reencontrarem na vida espiritual, como aconteceu com André Luiz nos primeiros 7 anos da vida. Então, muitos de nós, quando voltamos para a vida espiritual, nós damos muito trabalho para os benfeitores espirituais, para os nossos amigos espirituais, para recobrar a nossa consciência de ser espiritual eterno que somos. Porque nós ficamos no mundo espiritual vivendo como se nós fôssemos um ser encarnado. Uns achando que estão encarnados e precisando ser levados para as reuniões mediúnicas para tomar um choque de
numa reunião de desobsessão para tomar consciência da sua nova condição e despertar da condição espiritual que tem e retomar a vida, né? Outros ainda perduram por muitos e muitos, até séculos, dormindo, esperando o momento do julgamento, né? Alguns presos àquelas convicções que vai ter o juízo final, o julgamento, e ficam lá, aguardando uma condição de mortos, esperando o dia do julgamento, do juízo final, para serem salvos, julgados e salvos. E aí precisando ser despertos através de um trabalho de muita boa vontade, né, de passes magnéticos para despertar esses irmãos e tirá-los dessa condição em que eles acabaram mentalmente se colocando. E eles até que saiam dessa sonolência profunda que se colocaram para poder retomar seu processo de evolução. Porque a evolução só vai ocorrer enquanto o espírito está interagindo com os outros espíritos. A evolução se dá através da interação de uns com os outros e dos espíritos uns com os outros e com a matéria. Senão não vai haver evolução. Então, nós precisamos de passar por esse processo de evolução. E essa evolução, ela vai ocorrer à medida que nós nos esforçarmos para que ela aconteça. Então, esse processo, ele não é igual para todo mundo. Ele não vai acontecer de forma igual para todo mundo. Porque nós não estamos no mesmo estágio de evolução. Cada um de nós está num grau de evolução. Agora, à medida que a gente vai estudando, compreendendo cada vez mais, a gente vai se preparando mentalmente, intimamente, para enfrentar esses momentos e vai, de forma melhor, passar por esses momentos, e essa transição do mundo físico para o mundo espiritual vai sendo cada vez mais rápida, cada vez menos traumática e mais rápida. Existem espíritos que essa passagem vai acontecer como se fosse um sono. Ele dorme e já desperta no mundo espiritual. Para outros, vai ser como um pesadelo. Vai dormir, vai passar por um período de muito angústia até o despertar. Ninguém quer isso, né? Então, por isso, a gente precisa se esforçar, precisa procurar conhecer. O Espiritismo veio para nos ajudar a passar por isso. Por isso, nós temos as obras básicas da doutrina espírita, as obras complementares, para nos ajudar a compreender como funciona o mecanismo que envolve a vida, tanto aqui no mundo físico, como no mundo espiritual. O Livro dos Espíritos nos ajuda a compreender isso. E à medida que a gente vai
estudando o Livro dos Espíritos, vai estudando o Livro dos Médiuns, vai estudando o livro O Céu e o Inferno, vai compreendendo como as nossas ações na nossa vida vão trazendo consequências futuras para nós, a gente vai aprendendo a lidar e corrigir a nossa forma de agir, nossa forma de ser. E nos tornando pessoas melhores. A gente vai observando as leis que Jesus trouxe para nós, né? Os ensinamentos, porque ele é a luz, ele é o modelo, é o guia que a gente deve seguir. E assim, meus irmãos, a gente vai entendendo que a passagem da vida física para a vida espiritual vai se tornando cada vez menos traumática e cada vez mais tranquila. E os reencontros vão sendo cada vez mais rápidos, mais fáceis, menos penosos. Que Jesus nos ilumine, nos ajude e que possamos cada vez mais conhecer melhor esses mecanismos que nos ajudam a encontrar a felicidade. Obrigado. Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Olá, meus amigos. Boa noite. Então, vamos ao nosso estudo. Nós vamos ler, né, os 2 itens do Evangelho, dos 2 itens que estão que esse Evangelho nos traz para reflexão, e depois a gente vai conversar. Depois nós vamos tirando as nossas dúvidas e vamos conversando, tá? Então, vamos lá. O nosso Evangelho, ele começa da seguinte forma. Está lá no livro de Mateus, né? Capítulo 7, versículos 13 a 14. Tá? Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que a ela conduz, e muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. Olha a profundidade dessas palavras de Jesus que Mateus registrou a fim de que nós pudéssemos hoje recordar. Ele simplesmente nos mostra nessa passagem o que Jesus está fazendo. Ele está nos chamando para que possamos entrar pela porta estreita e nos alertando de que larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque a porta é estreita e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontrem. É claro, meus amados, para todos nós é muito mais fácil, né? Ou é muito mais cômodo quando nós encontramos as facilidades da vida. E a vida tem muitas facilidades. São verdadeiras paixões que nos arrastam por caminhos largos da perdição. Poucos de nós despertamos para essa assertiva, para essas palavras de Jesus. Mas precisamos, principalmente, compatibilizar
essas assertivas com a figura de um Deus amoroso, porque Deus é todo amor, justiça, bondade e poder. A figura que ele apresentou à nossa humanidade como um autêntico Pai. Jesus nos ensinou a reconhecer Deus como um Pai nosso. Então, se nós temos um Pai amoroso, estabelecendo nos roteiros de toda a humanidade, todos nós, não só aqui da Terra, como de todos os planetas infinitos, uma passagem estreita e de difícil acesso para a felicidade, porque é isso que a gente entende, né? Difícil acesso para a felicidade, enquanto a porta para a perdição se apresenta larga, a ponto de serem poucos os que se saem bem nessa escolha. Aí a gente vai lembrar agora da mensagem inicial, onde o espírito de Emmanuel, mentor do Francisco Cândido Xavier, ele nos ajuda a entender essa metáfora. Nessa mensagem, que está lá no livro Ceifa de Luz, ele assevera que o nosso dever é nossa escola, e que a senda estreita a que se refere Jesus é a fidelidade que nos cabe manter limpa e constante no culto das obrigações assumidas diante do bem eterno. E ele ainda afirma que para que nós possamos sustentá-la, é imprescindível sacrificar no santuário do coração tudo aquilo que constitua bagagem de sombra no campo de nossas aspirações e desejos. É o que está na nossa mensagem inicial. E dessas reflexões surge para nós bem claro que a passagem pela porta estreita implica o cumprimento dos próprios deveres, o cumprimento dos nossos deveres. O nosso evangelho, ele nos traz um capítulo só para falar dos deveres. E isso nós só vamos conseguir quando, através do sacrifício dos nossos vícios e das nossas paixões negativas. É preciso analisarmos necessariamente o que é dever para mim nessa encarnação. O que eu vim fazer neste mundo a partir do momento em que me foi dada a oportunidade de retornar à carne. No geral, os deveres que a vida nos impõe, eles representam um programa de aprendizado e de sublimação, traçado antes da nossa reencarnação. E nós, enquanto espíritos, nós nos propomos a cumprir esses deveres. E o atendimento de tais deveres costuma ser muito difícil, costuma ser árduo, pois a ele se contrapõem os hábitos do homem velho, necessitado de retificar suas concepções e se adequar à harmonia das leis naturais da vida. Porque conosco veio todas essas chagas de vidas anteriores. Aqui nós estamos falando do planejamento da nossa reencarnação. A maioria de nós, participantes deste estudo, sabemos, ou deste evangelho, nós sabemos que nós escolhemos as nossas provas. Nós tínhamos capacidade para escolher as nossas provas. Então, antes de virmos a este mundo, nós pedimos aos bons espíritos a porta estreita. Cada um de nós fez essa solicitação, porque nós queríamos aproveitar a oportunidade de evolução espiritual. Nós queremos vir com defeitos no corpo, com impossibilidades mil, a fim de que pudéssemos estar aptos ao trabalho de ressarcimento de débitos passados, como também para a nossa preparação para o que há de vir, que é um mundo de regeneração. Então, tudo que eu passo, todas as dificuldades que eu tenho,
fazem parte do meu planejamento reencarnatório, porque eu pedi aos bons espíritos esta porta estreita. Só que a gente acaba esquecendo esse compromisso. Chega aqui na Terra, quando nós começamos a nos deparar com os desafios, nós nos assustamos, e é muito mais fácil deixar vir à tona as más paixões e as más tendências que nos fizeram tropeçar durante tantas vidas. O Emmanuel, ele faz um comentário sobre esse tema e ele nos diz assim: reconhece a necessidade do sofrimento purificador. Eu, você, todos nós, quando pedimos para reencarnar, anseia pelo sacrifício que redime, exalta o obstáculo que ensina, compreende a dificuldade que enriquece a mente e não pede outra coisa que não seja a lição, nem espera senão a luz do entendimento que a elevará nos caminhos infinitos. Estando encarnado, porém, volta a procurar as portas largas, por onde transitam as multidões, esquecendo-se de todos os compromissos assumidos. E é isso que acontece conosco. Todos os dias nós ficamos neste vai e vem. Atravesso a porta estreita ou prefiro a porta larga? Diante das escolhas que nós fazemos diante da vida. Todos os dias, dos pequeninos desafios aos maiores desafios. Nós acabamos nos esquecendo desse compromisso antes de retornarmos à carne, quando percebermos o quanto nós ainda precisávamos evoluir. E nessa questão do compromisso assumido, eu lembrei de uma história que está lá no livro Estante da Vida, narrada pelo espírito Irmão X. E ele nos narra que sobre as provações que foram pedidas por um médium chamado Alberto Nogueira, no sentido de reparar a sua posição de espírito delinquente. Em resumo, vamos resumir a história. Ele diz: rogo a vossa permissão para tornar ao campo terrestre a fim de resgatar as minhas faltas. É assim a nossa conversa com os espíritos superiores. Conceda-me a lepra, o abandono dos entes queridos, a extrema penúria, a loucura ou cegueira, os calvários morais e os tormentos físicos de qualquer natureza. Olha o que o Alberto Nogueira pediu aos espíritos superiores para ter a permissão de retornar à carne. Porque ele se viu diante da necessidade de reparar, de se purificar. Eis aqui o despacho superior, nos conta o Irmão X. O Senhor pede misericórdia, não sacrifício. É isso que Deus pede de nós. O interessado, que era o Alberto Nogueira, resgatará os próprios hábitos em vida normal, com as tarefas naturais de um lar humano e de uma família, em cujo seio encontrará os contratempos justos e educativos para qualquer criatura com necessidades de reequilíbrio e aprimoramento. Mas, por mercê do Senhor, será médium espírita, com obrigação de dar, pelo menos, 8 horas de serviço gratuito por semana em favor de necessitados na Terra, consolando-os e instruindo-os, na condição de instrumento dos bons espíritos que operam a transformação do mundo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí, certo dia, houve necessidade dos mentores espirituais procurarem Alberto para resolver um problema espiritual de uma mãe e sua filha.
Estas foram ao centro espírita, no qual ele deveria estar trabalhando, e não o encontraram. Depois foram à sua casa. Alberto Nogueira simplesmente se esquivou do assunto, como se nada tivesse a ver com a dificuldade. Aquele espírito valoroso, que pedira lepra, cegueira, loucura, idiotia, fogo, lágrimas, penúria e abandono, a fim de desagravar a própria consciência no plano físico, depois de se acomodar nas concessões do Senhor, esqueceu todas as necessidades que lhe caracterizavam a obra de reajuste e preferia a ociosidade, enquadrado em pijama e com medo de trabalhar, nos conta o irmão X. Ora, como que nós não iríamos nos identificar com a história de Alberto Nogueira? Muitas vezes nós temos como desculpa o esquecimento do passado ao reencarnarmos. Mas intuitivamente nós sabemos o que nós precisamos fazer. Nós sabemos qual é o trabalho que nós temos que executar neste mundo. As leis naturais da vida nos indicam o que se deve fazer e deixar de fazer. E nós só somos infelizes quando nós nos afastamos delas. Ou seja, a nossa felicidade, ela tem que constituir a regra e não a exceção. Nós precisamos viver para encontrarmos felicidade, para encontrarmos a harmonia, para encontrarmos a paz interiormente e externamente. E para que a gente possa fazer isso tudo, nós temos que viver de acordo com as leis naturais da vida, de acordo com as leis de Deus. Mas sem sacrifício, porque Deus não nos pede sacrifício. Deus nos pede misericórdia. Numa interpretação bem objetiva, foi mais ou menos isso, né, que Jesus quis dizer quando ele disse que pequena é a porta da vida e apertado o caminho que ela conduz, e quão poucos a encontram. Somos milhões, bilhões tendo oportunidade, e muito poucos conseguem passar por essa porta. E continuando lá na passagem do livro de Lucas, está colocado o seguinte para nós. Tendo-lhe alguém feito esta pergunta: Senhor, serão poucos os que se salvam? Respondeu-lhes ele: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Pois vos asseguro que muitos procurarão transpô-la e não o poderão. E quando o pai de família houver entrado e fechado a porta, e vós de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos, ele vos responderá: não sei de onde sois. Por-vos-ei a dizer: comemos e bebemos na tua presença, e nos instruístes nas nossas praças públicas. Ele vos responderá: não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Então haverá prantos e ranger de dentes, quando virdes que Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas estão no reino de Deus, e que vós outros sois dele expelidos. Virão muitos do Oriente e do Ocidente, do Setentrião e do Meio-Dia, que participarão do festim no reino de Deus. Então, os que forem últimos serão os primeiros, e os que forem primeiros serão os últimos. Mais uma vez nós nos deparamos, né, com essas imagens fortes, essa forma enérgica que Jesus tinha de falar com as pessoas à época, a fim de lhes despertar
principalmente, a necessidade de compreensão das suas palavras. Todos nós, meus amigos, que estamos aqui, sabemos que a forma mais fácil de atingirmos essa salvação a que se refere Lucas nessa parábola, né, é nos melhorando intimamente. No Evangelho segundo o Espiritismo, lá nesse item que nós já vamos ver agora, que é o item 5, deixa eu até já passar aqui para a gente ver, para nós podermos interpretar e comentá-lo, né? Onde o Kardec analisa, nos dizendo que larga é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões más e porque o maior número envereda pelo caminho do mal. É estreita da salvação, porque a grandes esforços sobre si mesmo é obrigado ao homem que a queira transpor, para vencer suas más tendências, coisa a que poucos se resignam. É o complemento da máxima. Muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Tá? Então, nessa condição, nós conseguimos nos esclarecer que a porta da salvação, ela não é estreita para a humanidade em geral, mas apenas para uma pequena parcela, né? Situada pelo seu próprio estado evolutivo em um mundo de provas e expiações. E nesse mundo que nós estamos. Afinal, não faz mesmo nenhum sentido que um Deus amoroso estabeleça uma sistemática na qual a conquista da felicidade é extremamente difícil, a ponto de provocar a perdição da maioria de suas criaturas. Nós que aqui estamos, nos perdemos durante muitas vidas nas portas largas. E essa estreiteza da porta que hoje nós sentimos, que tudo isso é muito simbólico, né? É tudo simbólico, a questão da porta, tá? A porta, na verdade, ela é um símbolo, porque é a porta que nos dá a condição de nós atravessarmos de um ambiente para outro ambiente. Nesse caso, é do ambiente material para o ambiente espiritual. Então, a estreiteza dessa porta, ela traduz uma pequena crise no processo evolutivo, na qual todos nós que somos seres imortais somos convidados à transcendência, ao hábito, ao abandono de hábitos e sentimentos que são próprios das nossas fases mais primitivas, mas só que nós nos apegamos a eles com certa insistência. É uma compreensão que nós precisamos despertar em nossos corações e em nossas mentes. Segundo o que se infere na codificação espírita, os mundos de prova e expiações, eles se caracterizam pela imensa maioria de seus habitantes ser formada de espíritos com importantes conquistas intelectuais, mas moralidade vacilante, revelada pela presença de numerosos vícios e paixões negativas. Então, muitos de nós que hoje habitamos esse mundo já atingimos um progresso intelectual que nos dá hoje condições de buscarmos o nosso desenvolvimento moral. E a espiritualidade superior, ela é enfática quando ela afirma que o homem, pelos seus esforços, pode vencer as suas más inclinações. Ela aduz que falta ao homem a vontade de se reformar. E ainda lamenta: quão poucos dentre vós fazem esforços. Poucos de nós. Queremos sair dessa zona de conforto em que nos encontramos para enfrentarmos a nós mesmos e nos transformarmos em seres humanos melhores. É claro que nós precisamos desenvolver a disciplina, nós precisamos desenvolver a vontade
para que a gente consiga vencer a si mesmo. Todos nós vivemos crises de moralidade, que são reveladas pela vivência de paixões negativas, sobre as quais, muitas vezes, nós não temos o devido controle, quando deveríamos ter. E essas crises de moralidade que nos confundem, que nos afastam muitas vezes, que nos fazem nos sentirmos cansados, porque parece que nós andamos 5 passos e retornamos 3 no caminho da evolução. É justamente para que nós possamos compreender a necessidade de esforço que precisamos fazer para nos melhorarmos. Abrirmos mãos de interesses pessoais a fim de alcançarmos este objetivo. E a disciplina, meus amados, em controlarmos as próprias tendências negativas, exigem esforços que são plenamente viáveis. Essa disciplina, ela constitui o necessário para que nós possamos passar por essa porta estreita de que nos fala o Evangelho. Sabe do que se trata? Trata-se de domar em si a ira, o orgulho, a inveja, o egoísmo, o ciúme, a gula, o desequilíbrio da sexualidade, dentre tantos outros hábitos e sentimentos infelizes que nós acomodamos dentro de nós. É muita coisa para pensar, não é verdade? É muita reforma para fazer. E parece que ainda estamos tão distantes deste objetivo sublime que é a nossa melhoria moral. Mas Deus é Pai, Deus é bom. E Ele, em sua sabedoria, em sua bondade, Ele situou a todos nós, espíritos, em ambientes nos quais nós somos convidados naturalmente à sublimação de nós mesmos. Ele nos colocou em um contexto profissional, familiar e social, em que nós precisamos atender uma série de deveres. E se nós os atendemos esses deveres, sacrificando para isso as nossas fantasias, os nossos caprichos, os nossos desejos, nós estamos atravessando a porta estreita que nos cabe nessa encarnação. Então, toda vez que nós fazemos um sacrifício necessário daquilo que nos interessa pessoalmente para o nosso próprio prazer, nós estamos fazendo aquela condução natural pela porta estreita. Mas precisamos urgentemente nos empenharmos em sermos profissionais honestos e competentes, em sermos pai e mães presentes e dedicados, em sermos um filho respeitoso e obediente, um aluno estudioso, um irmão compreensivo, um esposa fiel e afetuoso, um cidadão honesto e por aí vai. Precisamos atentar para os deveres de cada dia e cumpri-los sem desculpas para a conduta indigna, porque nada justifica nós agirmos contra a lei de Deus a fim de darmos um jeitinho nas coisas, a fim de facilitarmos determinadas ações e situações da nossa existência. É agirmos corretamente, é termos a disciplina no bem e na moral. É isso que Deus espera de nós. E é tão bom quando nós conseguimos viver dentro dessa condição, sem mentiras, sem enganos, com naturalidade e fazendo o que nos compete, agindo conforme devemos agir.
a gente está falando tanto de dever, é importante nós nos lembrarmos do espírito de Lázaro, lá no capítulo 17, item 7 do Evangelho, tá? Onde ele nos diz que na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de se cumprir, porque ele se acha em antagonismo com as atrações do interesse e do coração. É muito difícil nós cumprirmos o nosso dever. Então, o senso de dever, ele é o mais belo, o maior prêmio que a razão esclarecida confere ao homem. É tão bom você encostar sua cabeça no travesseiro depois de um dia de trabalho, de um dia de vida, e se dar conta. Hoje eu fiz tudo que eu devia fazer pelo meu bem, pelo bem do meu próximo. E adormecer tranquilo. Porque é o dever, é o cumprimento do nosso dever que nos possibilita identificar o que nós precisamos fazer. Embora a conduta identificada, muitas vezes, contraria os desejos mais profundos do nosso coração. É importante a gente falar sobre isso, né? É importante nós entendermos por que essa evolução intelectual que nós já conquistamos, esse conhecimento todo que nós já temos, auxilia a consolidação da nossa evolução moral. Porque nós precisamos colocar em prática todo esse aprendizado. E é importante também ressaltar que a evolução moral, ela constitui a conquista por excelência que vai nos fazer ascender na escala espiritual. Quanto mais lhe for dado, mais lhe será cobrado. Lembra daquela escala também que tem lá no Livro dos Espíritos, na questão 100, onde nós vemos a classificação referida, né, dos espíritos? E para passarmos da condição de espíritos imperfeitos que ainda somos, para sermos bons espíritos, nós precisamos vencer por completo as más paixões e termos desejado apenas o bem. Não é a intelectualidade, não é o conhecimento, não é a ciência que fazem a diferença, mas a questão moral. A revolução que nós esperamos para o nosso mundo é moral. Nós precisamos sempre nos lembrar que a maior força que pode nos ajudar realmente a sairmos desses tormentos de espíritos imperfeitos é o amor. É quando nós aprendemos a amar. E um bom exemplo que nós podemos colocar, né, de espírito que evoluiu, espírito que passou por todas essas gradações da intelectualidade, da moralidade, e que hoje merece estar no lugar em que está, é o do espírito Joana de Ângeles. Quem não conhece a história de Joana de Ângeles? A mentora do médium Divaldo Pereira Franco. Na encarnação em que ela ostentou o nome de Joana de Cusa e conviveu com Jesus, segundo a narrativa no livro Boa Nova, ao final da vida, ela se encontrava juntamente com um filho, amarrada ao poste do martírio. Por ser cristã e não renegar a sua fé, ela foi condenada a ser queimada viva. E a Joana de Ângeles, ela passou por toda uma série de dificuldades morais no seu casamento com o seu marido, né, que era um homem muito envolvido com o poder e o materialismo. E ela buscou Jesus para amenizar a sua dor. Então, nos derradeiros instantes da sua vida,
quando as labaredas já lhe lambiam o corpo envelhecido, e os soldados, né, importunavam, porque aqueles espíritos tão inferiores, eles tinham prazer em ferir aqueles que se mostravam um pouco superior moralmente. Um dos soldados lhe indagou se o Cristo apenas havia lhe ensinado a morrer. E ela, sentindo toda aquela dor, buscou tomar fôlego por entre as dores do martírio e encontrou forças para responder. Ela disse: não apenas a morrer, mas também a vos amar. Impressiona, não é verdade? Como que uma pessoa, em instante tão crítico, sendo queimada viva e ainda provocada, tem encontrado forças para proclamar seu amor por aquele que estava lhe impondo sofrimento. E a chave para entendermos essa conduta é considerar que Joana de Cusa, nesse momento, já era um bom espírito. Ela já tinha atingido a condição de bom espírito. Ela já tinha vencido o mal em si mesma, domado todas as paixões negativas. Ela não poderia blasfemar nem ofender, porque nada disso existia mais nela. Em seu íntimo pacificado, havia apenas o bem. Ela, Joana de Cusa, já tinha cruzado a porta estreita. Mas, como nenhum de nós ainda temos pleno domínio das nossas más paixões, em um repente, né? Vamos acabar o estudo e todos nós já nos tornamos bons espíritos, porque, afinal de contas, aprendemos que para atravessar a porta estreita, nós precisamos ter a bondade em nossos corações. Nós não vamos aprender isso, meus amados, e colocar em prática de um instante para outro. A evolução é um processo gradativo, embora ela possa ser acelerada enormemente pela nossa vontade. E podemos afirmar, inclusive, que a porta estreita, situada ao término de uma longa jornada, que marca a transição, né, da fase de um espírito imperfeito para a de bom espírito. Existe portas estreitas em cada existência das nossas vidas, a fim de que elas sejam bem aproveitadas. Todas as nossas encarnações, nós nos deparamos com as portas estreitas. Porque quem dosa as experiências, conforme as possibilidades de cada um de nós, é Deus. Nós somos apenas aprendizes nessa grande escola da vida. E precisamos identificar e cumprir nossos deveres de cada dia. Mas todas as nossas existências, nós vamos nos deparar com portas estreitas. Então, esse é um convite, né? Então, precisamos realmente compreender que nos compete, basicamente, sermos dignos e bondosos e aplicar a vontade firme na realização desse projeto, que constitui um roteiro de libertação para todos nós, que é a porta estreita. Esse é o nosso papel diante da vida. Aí a gente entende por que, né, que nós somos tão atraídos pelas sensações materiais, que são percebidas pelos nossos sentidos físicos e se confundem com as necessidades do nosso corpo, com as necessidades do nosso espírito. E nós acabamos nos iludindo na busca de satisfazer essas últimas, nos entregando completamente às satisfações físicas e materiais e nos comprometendo
diante da lei de Deus. Todos nós queremos penetrar os planos mais elevados, não é verdade? Todos nós desejamos um dia nos encontrarmos lá no plano espiritual e darmos continuidade a esses estudos maravilhosos que nós desenvolvemos. Graças a Deus que o Espiritismo, ele vai muito além nessas lições que nós buscamos, quando ele nos traz a afirmação comprovada da lei natural da reencarnação, que é a única que evidencia a justiça divina, pois dá a cada um de nós a oportunidade de efetuarmos o nosso desenvolvimento espiritual. Não é só essa vida que nós temos. Não é só essa oportunidade que nós vivenciamos. Nós precisamos compreender isso, tá? E só para acabarmos a nossa leitura aqui, Kardec ainda nos diz que tal estado da humanidade terrena, porque sendo a Terra mundo de expiação, nela predomina o mal. Quando se achar transformada, a estrada do bem será a mais frequentada. Aquelas palavras devem, pois, entender-se em sentido relativo e não em sentido absoluto. Se houvesse esse de ser o estado normal da humanidade, teria Deus condenado à perdição a imensa maioria de suas criaturas. Suposição inadmissível, desde que se reconheça que Deus é todo justiça e bondade. Então, essa é a maior verdade que nós podemos, compreender. E revendo de novo lá o texto de Lucas, quando ele diz assim: quanto ao choro e ranger de dentes, Jesus se referia aos sofrimentos consequentes das faltas após a morte, no intervalo das reencarnações. E também aos que, não podendo continuar na Terra, quando ela se transformar em um mundo melhor, pelo desamor e maldade, forem habitar um mundo primitivo como a Terra já foi, nos primórdios da humanidade, para desenvolver as virtudes que continuam no seu ser essencial. Esse é o nosso caminho, tá? É isso que está acontecendo com todos nós. E lá na frase final do texto de Lucas, ele diz assim: e então, os que são os últimos serão os primeiros, e os que são os primeiros serão os últimos. Nós vemos que todos os espíritos conquistarão o reino de Deus no seu processo evolutivo. Olha nós aqui outra vez. Nós já viemos, já retornamos, já viemos de novo. Hoje estamos novamente para mais uma oportunidade de redenção, de aprendizado e de crescimento. Porque Deus é bom, Deus é misericordioso e nos convida todos os dias, a nos melhorarmos, a nos tornarmos seres dignos desse processo evolutivo. Basta fazermos aquela dieta necessária, né? A gente consegue melhorar a aparência, a gente consegue melhorar o corpo, perder peso. Por que a gente não consegue melhorar a moral, a questão moral? Por que nós não conseguimos fazer uma faxina mental da mesma forma que fazemos faxina na nossa casa? Por que nós não nos esforçamos em mudarmos os nossos hábitos para encontrar essa felicidade, essa harmonia que está prometida para todos nós? Esse é o nosso exercício, tá? Passarmos realmente pela porta estreita, porque a porta larga do mundo todos nós já experimentamos, já caímos e já levantamos. E hoje estamos aqui novamente para darmos início a um novo processo. E tem bem do nosso lado uma nova porta estreita para tentarmos atravessar. Que assim seja.
Muito obrigada, uma boa semana a todos e que Jesus lhes abençoe. Grande beijo a todos. Queridos irmãos em Cristo, nesse momento de suave meditação, pedimos a presença de espíritos amigos para esse passe. Senhor de infinito poder e bondade, ajudai-nos a retirar da nossa mente todos os pensamentos negativos que se encontram alojados em nossa alma, fruto da nossa condição de ser imperfeito. Que ideias de vingança, pensamentos inferiores e egoístas sejam afastados da nossa mente. Que os desequilíbrios emocionais, ansiedade, impaciência e estresse sejam corrigidos, visando uma nova harmonia do nosso ser. Que todas as doenças alojadas em nosso corpo tenham seu mecanismo de enfermidade interrompido no nosso sistema de defesa orgânico e inicie a revitalização da nossa saúde. E assim, meu Pai Celestial, com suas bênçãos e as energias luminosas e curativas de seus missionários, possamos receber as melhores vibrações energéticas através deste passe e que essas vibrações venham em forma de ideias edificantes, de otimismo, alegria, e nos fortaleça para o perdão, a paciência e a serenidade necessárias à resolução de nossos problemas e provações. Peço, Senhor, que nos ensine a viver um dia de cada vez, que nos oriente a superar os traumas do passado e guardar apenas as lições valiosas, tanto de experiências felizes como as dolorosas. Também, Senhor, permita o cuidado necessário para controlarmos o medo diante do futuro que ainda está fora do nosso alcance. Que possamos aproveitar a beleza e o sabor dessa existência em cada momento sagrado que o Senhor nos permite viver, com sabedoria, discernimento e entusiasmo pela vida. Que nessa jornada terrena possamos aprender a nos elevar espiritualmente um pouco a cada dia, sempre seguindo os conselhos do Cristo. E que o espírito de fraternidade, o amor de Deus ao próximo e a nós mesmos sejam a base do nosso comportamento e a prática da caridade e do perdão a nossa conduta diária. E dessa forma, possamos ser merecedores das suas bênçãos, nos fortalecendo e curando nossas enfermidades por sua intercessão misericordiosa. Em nome de Jesus, agradecemos por tudo que recebemos até o dia de hoje, rogando mais uma vez a tua proteção, o teu amor e a tua paz. E continuando nessa vibração de amor, nós agradecemos aos bons espíritos que se dignaram de comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajude a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Também desejamos que as suas instruções aproveitem aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que tenham participado da nossa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Que assim seja.